Igreja querida, permita que eu leia para vocês o Santíssimo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo registrado pelo apóstolo João, capítulo 14. Eu vos lerei do versículo 1 ao 6. João 14, de 1 a 6. Assim escreveu o apóstolo. O momento em que Jesus disse: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos o caminho para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. O título da minha meditação é, obviamente, Cristo, nosso caminho. Mas para falar deste tema, deixa eu criar aqui uma situação mental que eu acho que muitos de nós já passou por isso, já passamos por isso. Imagine uma cena de aeroporto. Se imagine lá, você chegou para voar, Noemi passou por isso esses dias, chegou para voar, mas vamos agravar um pouquinho, o voo da Noemi atrasou, mas vamos colocar um caos maior nisso. Você chega no aeroporto, você olha as placas do aeroporto, todos os voos cancelados, tudo muito confuso, as informações se contradizendo, e os passageiros começam a ficar muito estressados, muito ansiosos, e a desinformação vai crescendo, e é muito certo que você se sinta perdido, deslocado, inseguro, nesse momento de tensão, confuso, sem saber para onde ir, sem saber que caminho tomar, sem saber com quem reclamar, e a confusão fica estabelecida ali. Note que a vida que nós vivemos, não poucas vezes é exatamente assim. Quantas vezes, diante de circunstâncias da vida, menos ou mais intensamente, nós nos vemos desse jeito. Confusos, meio que perdidos, sem saber que direção tomar, com excesso de informações ou absolutamente com falta de informação confiável. O contexto, neste texto que nós lemos, Jesus está falando aos discípulos no momento de pânico, no momento de desespero. Jesus já havia anunciado para aqueles discípulos que ele haveria de ser torturado, assassinado, e já não estaria com aquelas pessoas. E os discípulos não conseguiam entender que a cruz era a porta para a vitória. 3 anos andando com Jesus, ainda não conseguiam entender que a cruz era a porta para a vitória. Isso não acontece com você? Comigo acontece, e não é pouco não. A gente caminha com Jesus e a gente pensa que tem intimidade com Jesus, para logo diante do primeiro obstáculo nós entendermos, percebermos quão frágil é a nossa fé, quão frágil é a nossa segurança. Hoje pela manhã, a Pauliane, acho que perguntou, dando uma aula magnífica, como ela sempre faz, na escola dominical, ou foi a Noemi, não me lembro agora, coisa da idade. Imagina quando eu tiver a idade do Mauro, como que vai estar então, né? Mas foi colocada a seguinte expressão: quantos anos vocês têm de igreja? E é óbvio que ali havia gente com muito tempo de igreja, gente com mais tempo de igreja, mas gente todas com convívio de igreja. E aí a pergunta que me incomodou,
que acertou meu calinho veio logo em seguida. Qual assunto da Bíblia você conhece em profundidade? Inquietante essa pergunta, né? Porque nós vivemos a nossa espiritualidade, nós vivemos até às vezes uma religiosidade, mas isso não necessariamente demonstra que nós tenhamos profundidade em qualquer assunto que seja. E quando essa falta de raiz, essa falta de profundidade aparece diante da confusão, diante dos obstáculos, diante das dificuldades, nós ficamos balançados rapidamente. Agostinho, mais ou menos no ano 397 da nossa era, ele disse uma frase que resume bem o que eu quero compartilhar com vocês. E Agostinho disse: fizeste-nos para ti, se referindo obviamente a Deus, fizeste-nos para ti, e nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Que frase magnífica, né? Fizeste-nos para ti, e nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Essa frase já nos mostra a razão da nossa canseira, a razão do nosso enfado. Jesus convida os discípulos a não deixar que o medo daquele momento governasse o coração deles. Para os discípulos, naquele contexto, era o medo da cruz, o medo da interrupção abrupta da presença física de Jesus. Mas e o teu medo, qual que é? O que faz a tua ansiedade disparar? O que faz você ficar inquieto? O que faz você perder o sono? Nesta última ceia, onde a sombra da traição estava presente ali à mesa com Jesus, a partida iminente criava um cenário de ansiedade além do medo. E Jesus aponta a casa do Pai como objetivo daquelas pessoas. Como que está esse objetivo para cada um de nós? Eu posso dizer, sem medo nenhum de errar, que aquilo pelo que você vive, ou aquilo para o que você tem empenhado as suas energias, é o que governa o teu coração. Aquilo que determina que tipo de sentimento você tem que ter ou vivenciar, é o que está governando o teu coração. Por isso eu digo que às vezes nós pensamos que estamos caminhando com Jesus, que estamos tendo intimidade com Jesus, e quando nós nos vemos diante de um obstáculo, diante de uma frustração, diante de um não, quando os nossos interesses ou a vida que nós queríamos dominar, ela é interrompida, o nosso domínio é interrompido, nós ficamos muito aborrecidos e imediatamente podemos diagnosticar o que é que tem governado a minha vida. Isso te faz pensar? Isso faz você refletir? O que tira a calma do seu coração? O que deixa você irado? Pelo que você tem vontade de chutar o balde? Isso está governando o teu coração. No outro texto da Bíblia, o apóstolo escreveu assim: se a nossa esperança está somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque a Escritura nos ensina que nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui de passagem. É como se nós estivéssemos aqui estagiando para crescer e ir direto para o encontro com o Pai. E veja, inevitavelmente todos nós teremos esse encontro, ou quando Jesus voltar, ou quando nós formos para Jesus. Esse encontro vai acontecer, sem exceção, para todos nós, e esse encontro definirá a nossa eternidade. Então, se não fosse uma questão de fé, seria uma questão de inteligência, nós investirmos em um estilo de vida que nos remeta para esta eternidade. Mas nós investimos um estilo de vida como se fôssemos passar uma eternidade aqui na terra, como se nunca fôssemos provar aqui neste mundo um ponto final, e lutamos por coisas muito passageiras. Aquilo que você põe a mão, pode acreditar, não tem valor. Acredite mais ainda, o valor verdadeiro está naquilo que você não coloca a mão,
lealdade, fidelidade, a fé. Essas coisas que você não pega com a sua mão é que realmente tem um valor maior. Então, não deixe, a primeira lição que nós podemos tirar aqui, não deixe que a confiança que acalma o coração esteja ausente da tua vida. O próprio Cristo se apresenta como única resposta para as nossas incertezas. Você não sabe como vai caminhar a sua vida, como vai resolver os teus problemas, como você vai resolver os teus relacionamentos, como você vai resolver as coisas mal resolvidas no teu coração. A Escritura inteira mostra o caminho. A Escritura inteira mostra o caminho e pede que nós confiemos nas promessas das Escrituras, que nós não nos deixemos dominar pela ansiedade. E aí o que a gente faz? Deixa a ansiedade dominar o coração. Ainda que a Escritura da primeira à última página nos ensine a trazer à memória somente aquilo que pode dar esperança, o que é que nós fazemos? Trazemos à memória aquilo que inquieta, aquilo que causa dúvida, não é? E isso é bem uma função maligna mesmo, como lá a Eva no Jardim do Éden, lembram? A serpente pergunta para Eva, o que Deus disse? Deus disse que se nós comermos aqui da fruta proibida, nós morreremos. Aí vem o Satanás dizendo, olha, não é bem isso que Deus quis dizer. Quantas vezes, você não vai conseguir me dizer quantas, mas quantas vezes você já ouviu alguém dizendo isso para você? Não é bem isso que Deus quis dizer. E quantas vezes você mesmo já não disse isso para alguém? Não é bem isso que Deus quis dizer. Não é bem isso que a Escritura quis dizer. Ou uma desculpa perfeita mais recente que diz assim, a Escritura tem que ser interpretada. Olha que bonitinho. A Escritura tem que ser interpretada. Quando eu digo essa frase, eu já abro um leque de possibilidades enormes. Porque se eu juntar 10 de nós aqui e pedir para interpretar o mesmo texto, sairão 10 interpretações diferentes. Em qual que eu devo acreditar? Obviamente, eu devo acreditar na autoridade da Escritura, não na interpretação humana, no ponto de vista de cada pessoa. Então, quando o mundo treme, quando a nossa situação está em conflito, o nosso coração está inquieto, nós temos que crer em Jesus com muita intensidade, com muita intensidade. E por que com muita intensidade? Porque muito intensa é a força que nos leva para longe de Deus. Nós somos quebrados, o ser humano é estragado. Eu conversei essa semana, falei na quinta-feira com os homens, conversando com a Ritinha em casa, nós estávamos considerando que o ser humano tem um lado bom e um lado ruim. Não é isso que nos ensina, que o ser humano tem um lado bom e um lado ruim? A Escritura ensina totalmente diferente, que o ser humano é todo mal. O ser humano é mau desde a sua meninice, ensina a Escritura. Então o esforço maior é para que nós alimentemos alguma coisa boa no nosso coração. Porque para o mal a gente vai assim sem esforço nenhum. Falei há alguns domingos com a igreja, pega um bebezinho de colo, que ainda mama. Dali a pouco essa criança vai lá e dá um tapa na mãe, porque tirou a chupeta, tirou o tetê, sei lá o quê. Onde que a criança aprendeu isso? Quem que ensinou? A criança reproduz comportamento. Que comportamento? Só se a mãe, na hora que está amamentando a criança, dá uns tapas na criança para a criança parar de mamar, o que não é verdade. Então, onde essa criança vai aprendendo a raiva? É natural do ser humano. É natural no teu coração que você tenha medo. É natural no teu coração que você fique ansioso. É natural no teu coração que você fique irado. Esses sentimentos estão aí dentro do seu coração. E acredite, todos estes sentimentos que estão no teu coração, foi Deus que colocou. Mas por que nós temos problema com ele? Porque nós deixamos de usar esses sentimentos da forma que Deus quer que nós os usemos e passamos a usá-los de forma pecaminosa. A ira, por exemplo. Eu não tenho que ficar irado com Laércio. Eu tenho que ficar irado com a injustiça.
Ou seja, eu tenho que ter raiva daquilo que Deus tem raiva, e eu tenho que amar aquilo que Deus ama. Jesus é a minha referência. E Jesus vem e diz assim: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Na casa do meu Pai há moradas, e eu estou indo preparar morada para vocês. Ou seja, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé fixamente, porque as vozes, as tendências que tentarão nos puxar para o lado como um carro desalinhado é muito grande, muito intenso. Então você terá sim que fazer um esforço bastante significativo para permanecer no caminho de Deus. A ausência de problema é indicação de presença real de Jesus. O próprio Cristo disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não foi nenhum alienado que achava que nós teríamos uma vida angelical, espiritual, toda zen. Não, Jesus nunca pregou isso. Jesus disse: no mundo vocês terão sim aflições, mas o ânimo de vocês não deve ser colocado nas aflições. O ânimo de vocês deve ser colocado em mim, porque eu venci o mundo, eu sei como vencer o mundo. Se você não sabe como vencer as suas mazelas, eu sei como vencê-las. Basta que você olhe para mim. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos. Se vocês não sabem o caminho, e foi isso que Tomé perguntou, eu não sei o caminho. Jesus não anuncia um caminho, Jesus diz que Ele é o caminho. Esse é o segundo momento, um destino preparado. Isso nos impulsiona para a certeza do nosso destino, a certeza de para onde nós estamos indo. E o nosso destino não é desse mundo. O nosso destino é estar na presença do Pai. Jesus, Ele não chega dando um GPS de presente para nós. Ele não chega dando um aparelhinho com o Waze ou o Google Maps para a gente usar. Não. Jesus, quando fala de caminho, Ele diz que Ele mesmo é o destino, Ele é a estrada que nós devemos seguir. E Ele vem mostrar também que a morte não é o fim de todas as coisas, mas é uma transição gloriosa para o estágio final dessa caminhada que nós temos aqui. Então não viva como quem não tem esperança, porque não é assim, não é desta forma que Jesus chamou você para viver. Jesus não chamou você definitivamente para viver de forma ansiosa, e menos ainda, Jesus não chamou você para se consumir por nenhum objetivo deste mundo. Quantas pessoas dizem assim: determinada coisa é o sonho da minha vida. Não, o sonho da sua vida deve ser chegar ao céu. Você às vezes coloca o sonho da sua vida em cima de um relacionamento. E aí a pessoa desse relacionamento frustra você. E aí você começa a cantar aquela música que é do tempo meu e do Mauro também. Começa a cantar lá: meu mundo caiu. É porque você fincou a sua fé, a sua esperança no relacionamento. Então não viva como quem não tem esperança. Você é um cidadão, uma cidadã do céu em peregrinação. Procura sempre refletir sobre o que é que tem importância na sua vida, porque é essa esperança que você alimenta no seu coração que vai definir o caminho que você trilha. Isso é importante. Essa esperança define o caminho que você trilha. A forma, deixa eu falar aqui de novo, e esse pensamento não é meu, é do Jeremy Pierre, mas deixa eu compartilhar com vocês essa expressão que é extraordinária. A forma como nós vivemos o nosso relacionamento com o Senhor é proporcionalmente à forma como nós lidamos com as pessoas e com as circunstâncias. Se o teu relacionamento com o Senhor é fragilizado, consequentemente a tua lida com as pessoas e com as circunstâncias será fragilizado. E a explicação é muito óbvia. Por quê? Porque quando você coloca a tua confiança em pessoas e em circunstâncias, todas essas coisas são efêmeras, são passageiras, elas são ilusórias, e tudo que é ilusório é mentiroso. Não é o dinheiro que traz felicidade, e aquela frase
de antigamente que diria o dinheiro não traz felicidade e manda buscar, também não é verdade. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro e não consegue saborear uma pizza de quê? De mussarela? Que é uma das menos caras. Com muito dinheiro não consegue sentir o sabor de uma pizza de mussarela. Então o dinheiro traz felicidade? Quem disse? E quem é que vocês conhecem que por mais dinheiro que esteja, não provou ou não vai provar a morte? Eu sou relativamente observador. Quando eu estava em São Paulo, passando ali pela Cruzeiro do Sul, observava no debaixo do pontilhão do metrô algumas caixas de papelão e gente morando em caixas de papelão. Mas o que eu reparava, via de regra, é que tinha lá um casal de morador de rua e uma ou duas ou três crianças, que seriam filhos daquele casal, subindo em cima do casal, brincando numa alegria extraordinária. Porque definitivamente a felicidade não está no que você pega. Ao passo que muita gente que mora em palácios, os filhos adolescentes estão cortando o pulso, estão tentando se matar, estão se afundando em drogas. Então percebe? Onde está a essência? A essência está naquilo que você não põe a mão. E aí eu pergunto novamente, o que governa o teu coração? Um terceiro ponto do texto que nós lemos hoje, afirma que Jesus é o caminho. Veja que a expressão não traz nenhuma vacilação. A expressão usada aqui pelo Cristo não deixa margem para interpretação. Vamos interpretar. Esse negócio de interpretar é interessante, né? Uma vez conversando com uma pessoa de uma certa denominação, e ele tentava me convencer da doutrina dele, porque é isso que religioso faz, né? Religioso quer tirar você da sua igreja para levar para dele, é só isso que ele quer fazer. Já tem um punhado de religioso que o objetivo de vida é este. E esse, nesse caso, tentava me convencer que determinado dia da semana não se deveria fazer nada, era proibido naquele dia se fazer alguma coisa. E ele justificava que está escrito na Bíblia. E se está escrito na Bíblia, é assim que tem que ser. E eu tentei explicar para ele o que é a tradução do hebraico para o português da palavra que estava ali, para tentar colocar um pouco de luz naquela conversa. E ele me respondeu assim: se na Bíblia estivesse escrito que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia acreditar que é desse jeito. E aí eu contrapus. Eu disse assim para ele: bom, na mesma Bíblia que você lê desta forma, está escrito também que quando uma pessoa é pega em adultério, tem que ser apedrejada em praça pública até a morte. Certamente, na igreja que você frequenta, alguém já foi pego em adultério. Vocês apedrejaram essa pessoa até a morte? Aí ele disse: não, mas aí tem que interpretar. Ah, tá, então, quando aperta o seu calo, tem que interpretar. Quando aperta o meu calo, é literal, né? Então, percebe como os caminhos colocados pelos seres humanos são frágeis? Não existe atalho para Deus. E essa frase deveria ser libertadora. Não existe atalho para Deus. Só existe um caminho, um único caminho. Tomé perguntou para Jesus: como iríamos para esse lugar se nós não sabemos o caminho? E Jesus respondeu que Ele próprio é o caminho. Então note que quem segue Cristo não segue uma filosofia. Quem segue Cristo não segue outro comedor de arroz e feijão. Quem segue Cristo segue uma pessoa real, um Deus encarnado, um Deus que deixou a sua glória e se transformou em um de nós, para mostrar para cada um de nós que é possível viver uma fé autêntica. Para mostrar também, e aqui eu gostaria de fazer um link com o começo da minha fala, para mostrar também que toda tentativa de alcançar a realização plena do coração por esforço próprio fracassa. Fracassa.
Tem uma frase da minha própria autonomia que eu particularmente gosto muito dela porque ela ainda se mostra verdadeira. Todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam, mas a minha não é essa é da Escritura. Meu é o complemento, que todas as manhãs a sociedade mostra que no dia anterior ela errou de novo. Então perceba que a sociedade avança na tecnologia numa velocidade extraordinária, inimaginável. E depois do surgimento do IA, não existe mais limite nem velocidade para a elevação da cultura e do conhecimento humano. A questão é que moralmente o ser humano desce na mesma velocidade. Hoje, essa semana eu compartilhei com a Ritinha, falei, corre aqui e vem ver que coisa mais linda do mundo. Acho que eu até mandei para algumas pessoas aí, um grupo que chama Ibatida, qualquer coisa assim, pegou aquela musiquinha lá, O Sapo Não Lava o Pé. Essa música é do tempo da Jéssica, é mais recente. O sapo não lava o pé porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Que chulé, não é isso? E aí pegou-se a letra dessa música, se colocou na IA, na inteligência artificial, e a inteligência artificial criou uma banda de sapinhos. Sapos com cara de sapo, corpinho humano, cantando essa música em ritmo de blues. Que coisa mais tchucu-tchucu. Lindinho de ver. Eu já vi umas 10 vezes, a Ritinha talvez tenha visto mais que isso, a gente não consegue sair de tão lindinho que ficou. Então, quando nós percebemos a singeleza destas coisas, nós percebemos o que é de bom feito, ao mesmo tempo nós vemos a maldade do ser humano, que usa a mesma inteligência artificial para pegar a minha cara, colocar a minha voz numa chamada de vídeo, comigo conversando ali para aplicar um golpe nos meus conhecidos. Não é assim que funciona? Não é exatamente assim? Nós vemos aí pessoas usando inteligência artificial para fazer pessoas dizerem o que elas nunca disseram, colocando-as em lugar onde elas nunca estiveram. É o mesmo princípio da inteligência artificial para fazer o videoclipe com os sapinhos cantando o sapo mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Então, se nós colocamos a nossa esperança neste mundo caído, nesse mundo quebrado, fatalmente nós vamos nos frustrar. Então, se você busca com o seu próprio esforço preencher o teu coração, deixar o teu coração pleno, realizado, satisfeito, lamento informar, você vai continuar se frustrando e vai continuar uma ira depois de outra, uma ansiedade depois de outra, uma depressão depois de outra, porque você está colocando a sua esperança no lugar errado. Só o Evangelho, através de Cristo, nos leva ao final da nossa jornada, que é o Pai. Concluo dizendo que Cristo é tudo o que você precisa. Cristo é tudo o que eu preciso. Cristo é tudo o que nós precisamos. Falei para vocês hoje que a fé nos chama a confiar em Jesus, que a fé nos chama a descansar no destino que Jesus tem para nós, e o destino que Jesus tem para nós não está neste mundo, e também a caminhar exclusivamente pelo caminho que é o próprio Jesus Cristo. Então, meus queridos, não aceite sair deste culto hoje carregando pesos que não são teus. Não aceite sair deste culto hoje com o seu coração perturbado, porque alguém te frustrou, porque uma coisa não está dando certo como você queria que desse, porque o político está fazendo ou deixando de fazer. Nada disso. Não gaste a sua energia demasiadamente com estas coisas. É isso que o Evangelho de hoje tentou nos ensinar. Não carregue pesos que você não tem condição de carregar. Entrega os teus medos, entrega a tua ansiedade, entrega os teus sonhos, entrega todos os teus sentimentos para o Mestre e deixa que o Mestre cuide de tudo isso para você. E por que tem que ser Ele? Porque Ele foi o único que venceu a morte. E hoje Ele caminha com você.
Ele anda com você em cada passo, onde quer que você esteja, até fazendo coisa errada, Ele vai estar lá do teu lado te observando com o coração cheio de tristeza, mas não estará longe de você, onde quer que você esteja. Então que a paz de Deus renove a tua esperança, que a paz de Deus renove os teus sonhos nessa semana, e que o mundo veja a tua luz brilhando, para que o mundo veja as tuas boas obras, para que o mundo glorifique a partir daí o nosso Pai que está no céu, e que Deus sempre se alegre com a tua vida. Amém? Deus seja louvado.